Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês e falar a respeito de termostatos. Vou passar para vocês tudo que eu conheço e sei sobre esse equipamento tão importante para o aquário. Só que antes disso é muito importante falar sobre temperatura. Afinal de contas, termostato, aquecedores, eles vão regular de alguma forma a temperatura do nosso aquário. Eu sou de uma época que nós entrávamos numa loja de aquário e pedíamos um aquecedor. Eu quero um aquecedor para o meu aquário. E eu acho que hoje em dia a gente já poderia fazer uma correção, porque nós não precisamos de um aquecedor para a água do nosso aquário. A gente precisa de um termostato, que é um equipamento que vai controlar a temperatura do seu aquário a partir de uma resistência elétrica, ou seja, ele tem capacidade de aquecer a água e assim controlar a temperatura sempre quando for necessário aquecer. Daí veio essa palavra aquecedor, mas na verdade nós precisamos de um aquecedor com um termostato. Então é muito importante para nós sabermos, primeiro, qual a temperatura desejada, qual é o biótopo, ou seja, o que nós vamos representar dentro de casa. É um recife de coral? É um rio amazônico? É um lago de águas frias, por exemplo, para peixes como carpas e quinguios? É normal um aquário marinho de recife de corais uma temperatura em torno de 25 graus. Assim como também é normal um aquário que tem peixes tropicais de água doce uma temperatura em torno de 28 graus ou até mais se forem peixes, por exemplo, do norte do Brasil, da região amazônica. Então nós estamos aqui falando basicamente de temperatura e das escolhas que nós vamos fazer conforme o nosso aquário. Por que temperatura é uma coisa tão importante? A vida que contém, a vida que está dentro do nosso aquário, que a gente vai escolher para colocar lá, os peixes, os invertebrados, é uma vida que não consegue controlar a própria temperatura, né? Não entrando muito na questão biológica, vamos falar de temperatura e termostato aqui, esses animais, eles dependem da temperatura do meio ambiente para sobreviver, para viver bem, né? E essa temperatura então precisa ser ideal, ou seja, aquela temperatura onde aquele bichinho, aquele ser vivo, vai viver nas melhores condições possíveis. Então, medindo a temperatura, nós vamos perceber que normalmente é muito mais comum que a gente precise aquecer a água do nosso aquário do que resfriar a água do nosso aquário. Normalmente, a gente precisa de um aquecedor. Antigamente, nós íamos numa loja de aquário e pedimos assim para o lojista, por favor, eu precisava de um aquecedor para o meu aquário, né? Hoje a gente já sabe que, na verdade, a gente não necessita de um aquecedor. A gente necessita de um aquecedor com um termostato, que é um dispositivo mecânico, que é um dispositivo, às vezes, eletrônico, que controla a temperatura do seu aquário, ligando e desligando esse aquecedor. Bom, um equipamento bem comum, a forma que ele se apresenta no mercado é esse aqui. Um termostato de tubo de vidro, com uma resistência elétrica, com um pino de controle e com uma escala indicativa da temperatura desejada. Então, é um equipamento muito simples, mas muito importante para o nosso aquário. Por quê? Nós não precisamos de água aquecida, nós não precisamos aquecer indeterminadamente a água do nosso aquário. Nós precisamos controlar a temperatura desse aquário. Obviamente, esse equipamento só pode aquecer, ele não tem capacidade de resfriar o seu aquário e ele vai ligar toda vez que a temperatura estiver abaixo do necessário e vai desligar automaticamente toda vez que a temperatura alcançar a temperatura desejada. Por isso que a gente chama de termostato, né? Ele trabalha ligando e desligando intermitentemente ao longo da vida útil desse aparelho. Fica ligado 24 horas por dia no seu aquário e vai trazer um bem-estar fantástico para toda a vida que você pretende pôr lá dentro. Uma coisa muito importante da gente levar em consideração é o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país muito extenso de sul ao norte e o que acontece? As variações de temperatura ao longo do Brasil inteiro são muito grandes, né? Então, você imagina você levar os mesmos conceitos que eu vou falar agora para vocês, morando no Rio Grande do Sul ou morando em Recife. É lógico que as questões de temperatura e regulagem de temperatura do aquário são diferentes nessas determinadas regiões. Nas regiões de clima temperado e clima frio é muito mais necessário o uso do aquecedor com termostato do que nas regiões de clima quente. Mas de qualquer forma, mesmo nas regiões mais quentes, é importante você ter um termostato ligado, porque em algumas épocas o aquário pode chegar a temperaturas baixas
E o grande problema do aquarismo é a variação da temperatura e não a temperatura em si. Você muitas vezes pode ter um aquário com uma temperatura regulada 1 ou 2 graus acima ou abaixo da temperatura que você vai considerar ideal para aquele biótopo. Isso não é uma tragédia, isso não é ruim, é possível, né? O que não pode haver é variação térmica, variações bruscas, né? Variação de uma temperatura que é considerada ideal, uma queda num dia frio ou uma subida muito rápida do calor num dia mais quente. Aquários menores, eles estão muito suscetíveis a essa variação porque a massa de um aquário menor é menor e por isso a variação térmica vai se mostrar muito mais rápida com as variações do clima. Aquários maiores são mais estáveis, portanto são mais fáceis de se lidar com relação a essa questão. O termostato vai sempre evitar as quedas bruscas de temperatura, que são justamente um problema muito grande para algumas das doenças mais conhecidas. As doenças dos pontos brancos, muito comum nos aquários, tanto de água doce quanto de água salgada, que são aqueles pontinhos brancos que aparecem na superfície de todo o peixinho, mais fáceis de ver na parte transparente da nadadeira, nos olhos, mas aparecem em todo o peixe, causada por uma série de parasitas. Muitas vezes são causadas por estresse determinado pelas variações de temperatura. Ou seja, um aquário que não tenha controle de temperatura vai estar muito mais propício a apresentar a população com doenças típicas dessas variações. É comum no início do inverno existir um surto do famoso ictio, que é talvez a doença mais popular, assim chamada, dos pontos brancos. E justamente nesse início de período é onde ocorrem as maiores variações térmicas dentro da nossa casa e, por consequência, no aquário. Um termostato mal regulado, um termostato velho ou de má qualidade, ou principalmente a ausência desse termostato com aquecedor, evita que a temperatura do aquário caia. E justamente aí que está o grande problema. Então lembre-se, variação térmica é muito mais problemático do que a temperatura em si. Manter uma temperatura ao longo do ano é a chave do sucesso do aquarista, mesmo que aquela temperatura seja 1 ou 2 graus diferentes da temperatura considerada ideal. Até porque em muitos aquários a gente constrói uma comunidade de vários indivíduos que vêm de ambientes diferentes e a gente precisa ter essa noção do que a temperatura ideal não vai existir dentro de um aquário comunitário. Então, uma pequena variação na escolha da temperatura não é problemático. Agora, a variação ao longo de um período de tempo, isso sim é muito ruim. Uma dica legal que eu posso dar para vocês é que o termostato é uma ferramenta interessante no controle de algumas doenças, principalmente as parasitárias. O ciclo de um parasita ele pode ser acelerado com o aumento da temperatura da água do seu aquário. E quando você acelera o ciclo de vida desse parasita, ele fica mais suscetível à medicação que pode estar dissolvida na água do seu aquário. Então, por exemplo, um parasita que teria um ciclo de vida de 20 dias, de 25 dias, com o aumento da temperatura, você pode encurtar esse ciclo e obrigar com que ele se reproduza mais rápido e que ele apresente formas mais suscetíveis ao remédio que está dissolvido na água do seu aquário. Os estágios larvais dos parasitas são super suscetíveis ao remédio, ou seja, o remédio faz um efeito bem rápido. Já os cistos ou as formas básicas reprodutivas, os ovinhos, vamos dizer assim, para ficar de uma forma fácil para vocês entenderem, eles são super resistentes ao remédio. Então muitas vezes a gente coloca um remédio na água e demora para você obter o resultado porque a temperatura dessa água está baixa. Então aumentar um pouco, 1, 2 ou até 3 graus na temperatura pelo período do tratamento acelera bastante o tratamento e traz benefício porque o peixe vai ficar menos tempo em contato com o remédio que também tem alguma toxicidade. Então quanto mais rápido for o tratamento, melhor para todo mundo. Então usem essa dica porque o termostato é uma excelente ferramenta no auxílio do controle dos parasitas. Então, quais os cuidados que nós devemos ter com os nossos termostatos? Eu vou pegar um aqui para usar de exemplo para vocês. Todos eles são construídos da mesma forma. Vamos perceber a estrutura deles. Normalmente eles têm essa peça de plástico ou de borracha para proteger o fundo do tubo de vidro, que é a parte mais frágil do equipamento.
A gente deve evitar quedas, batidas. A gente tem que observar se esse vidro sempre está íntegro. Óbvio que termostato com vidro trincado não pode ser utilizado. Aqui dentro tem uma pequena porção de lã de vidro que é um coxim, é um amortecedor que impede que ela chacoalhe aqui dentro, né? Depois as ventosas. Tem que ser de borracha natural, porque vão ficar muito tempo mergulhado na água. E se for de PVC ou qualquer outro material flexível que simule a borracha, com o tempo ela vai endurecer e vai perder a característica que é fixar o termostato na parede de vidro, né? E o principal da parte externa do termostato, que é o que mais a gente pode observar, a luz de piloto. A luz piloto, ela diz para você se ele está aquecendo ou desligado. Logicamente, quando a luz está acesa, ele está no módulo de aquecimento, e quando a luz está desligada, ele está no módulo desligado. A escala de temperatura. A escala de temperatura é muito interessante porque muita gente acha que vai colocar o termostato na temperatura da escala e automaticamente o aquário vai ficar na temperatura desejada. Alguns têm escala aqui em cima e alguns têm escala na lateral. Essas que têm escala na lateral, eles são mais precisos e a escala é mais visível. Mas a escala é uma escala de referência. Então, se eu coloco na escala 25 graus, depois eu tenho que observar se o aquário vai realmente ficar nessa temperatura ou não, e nós vamos aprender isso na parte que eu falar sobre regulagem do seu termostato. Claro que toda vez que nós olhamos para o termostato, o que mais nós vemos é o tubo de vidro. E aqui tem uma questão da qualidade do seu equipamento. O vidro comum é muito ruim, porque ele não é um vidro que está adequado a um equipamento que vai lidar com temperaturas ou com variações térmicas. E alguns são construídos com vidro refratário de tamanha qualidade que eles também são resistentes a choques térmicos extremos. É muito comum no dia que a gente vai fazer manutenção do nosso aquário, esvaziar um pouquinho, fazer uma troca parcial de água e deixar parte do termostato fora d'água e esquecer de desligá-lo. E às vezes o termostato liga, superaquece e na hora que nós vamos encher o aquário de água novamente, pá! O vidro estoura porque ele não foi resistente a esse choque térmico. Tem alguns termostatos que são resistentes a blast proof, que a gente chama resistentes à explosão. Ou seja, você pode aquecer o vidro, deixar na temperatura máxima e botar dentro da água que ele não vai trincar, que ele não vai estourar. Agora eu vou falar para vocês o melhor uso de um termostato, porque existe muito senso comum, né? Existe muito mito com relação ao uso de um equipamento tão simples, mas que requer alguns pequenos detalhes, algumas dicas importantes para você obter. A primeira questão importante com relação a isso é a potência do termostato. Potência a gente mede em watts e você vai ver na embalagem do produto que ele está discriminado em watts. 50 watts, 100 watts, 200 watts, 300 watts. Existe até termostatos mais potentes de 500 watts, é o caso desse. Bem grande aqui, tem 500 watts de potência. Bom, como que a gente pode ter uma regrinha básica? Tem muita gente que fala que é 1 watt por litro. Isso vem de países de clima temperado, isso vem da literatura da Europa, dos Estados Unidos, e a gente agregou para nós 1 watt por litro. É adequado? Nós podemos usar 1 watt de termostato, da potência do termostato, por litro de aquário. Sem dúvida nenhuma funciona. Mas em regiões mais quentes do Brasil não teria essa necessidade. E talvez em regiões mais frias nós vamos ter necessidades maiores de uso de termostatos mais potentes, ou às vezes de 2 equipamentos. O que vale dizer é o seguinte: não existe uma regra pontual que eu possa explicar para vocês que 1 watt por litro é adequado. O mais importante é a gente observar o tempo que o termostato fica ligado para atingir a temperatura ideal do seu aquário. Não na primeira vez que nós ligamos, mas depois que ele já está ligado e controlando a temperatura do seu aquário. Se um termostato ficar mais do que 1 hora, mais do que 45 minutos talvez, ligado para atingir a temperatura adequada, desligar por poucos períodos de tempo e ligar novamente e ficar por longos períodos de tempo ligado, isso quer dizer que ele está inadequado para o volume de água do seu aquário. Ou seja, você tem um termostato de baixa potência para um volume de água muito grande. O que quer dizer? Ele fica ligado muito tempo, ele aquece todo o sistema, porque todo o sistema dele está colocado nesse tubo de vidro.
Ele desliga depois de um determinado período pelo próprio aquecimento e depois ele é obrigado a ligar novamente. Então, esse sistema está trabalhando de uma maneira forçada. O ideal seria um termostato que desligasse num período menor e desta forma fizesse o trabalho adequadamente. Mas também que não fosse um termostato super potente e enorme para um aquário pequeno, né? Demais também não é bom, porque ele vai causar sobressaltos na temperatura. Esse termostato ele tem uma massa crítica. Se ele atinge uma determinada temperatura, no momento que ele desliga, ele ainda vai continuar aquecendo o seu aquário, porque ele todo está quente. E a temperatura, se um aquário for muito pequeno, vai superar a temperatura ideal. E ele pode então aquecer mais do que o indicado. Então, na verdade, o que precisamos é uma escolha de equilíbrio. Um termostato que trabalha ali por meia hora, 30 minutos, já está adequado. E desligando nesse período, você sabe que ele está adequado para o clima da sua região e para o volume de água do seu aquário. É difícil dizer exatamente quantos watts eu preciso para cada volume de água. Dependendo da região do Brasil é difícil. A gente pode conversar com o nosso lojista de confiança da nossa região, que com certeza vai ter a melhor experiência para nos passar e indicar a melhor potência de termostato para cada tamanho de aquário. Então, pessoal, outra dica bem importante é o posicionamento desse termostato no meu sistema, dentro do meu aquário. Existe muito lugar comum, existe muita teoria, existe muita controvérsia. Eu vou tentar agora explicar para vocês a melhor maneira de vocês colocarem o termostato dentro do aquário. E aproveitando, pessoal, curtam, compartilhem e deixem seus comentários com relação às nossas dicas e aquilo que nós estamos falando. Nós estamos começando o nosso canal e isso vai ser muito importante para nós. Observando o termostato, como que ele é feito? Ele é um tubo de vidro fechado numa das pontas, aberto na ponta superior. Vocês vão ver que isso é muito importante depois, quando eu for explicar como isso aqui funciona, né? Normalmente, nós vemos o termostato posicionado no aquário de pé. É a maneira mais comum e está correto posicionar o termostato dessa forma. Qual seria a posição ideal para esse sistema funcionar da maneira mais adequada? A posição ideal seria deitado e no fundo do aquário. Só que isso não é possível por uma questão construtiva. A parte aberta do termostato, logicamente, vai ficar na parte mais profunda do aquário. E você pode ter alguns problemas com relação ao seu termostato que eu vou explicar depois. Então nós já sabemos que o ideal é deixar a parte da regulagem na parte superior do aquário. Primeiro por uma questão construtiva e segundo porque ficaria mais fácil você fazer as regulagens de temperatura sem enfiar a mão até o fundo do aquário, não é? Bom, como aqui nós temos uma resistência que vai produzir calor e a gente sabe que o calor sobe, primeiramente esse calor vai subir internamente dentro do sistema, dentro desse tubo de vidro. Sem dúvida nenhuma, ele vai estar dispersando o calor para a água, para o meio aquático. Mas esse calor subindo aqui, um termostato colocado totalmente de pé, ele vai ligar e desligar com mais frequência. Por quê? Porque o sistema que faz o controle, que está nessa porção final do termostato, vai aquecer mais rápido do que a água do aquário de vocês e vai dizer: está na hora de desligar porque eu cheguei à temperatura correta. Como eu não posso pôr de lado, que seria a melhor solução, pois o calor subindo, ele vai sair da resistência, encontrar a superfície do vidro e dispersar para a água do aquário e vai demorar mais tempo de alcançar o sistema de controle, o ideal seria uma leve inclinação. Tudo isso falando conceitualmente, né? Então, uma leve inclinação faz com que eu tenha o meio termo do termostato deitado e do termostato de pé. Por quê? Porque aqui eu tenho um tempo do calor subir e não chegar tão rápido na porção final, que faria com que o termostato desligasse rapidamente. E tenho a possibilidade de colocar a parte de controle perto da superfície da água ou mesmo fora da água, onde ficaria mais fácil fazer os ajustes sem eu molhar a minha mão. E poder também visualizar a escala
porque alguns termostatos, a escala de visualização é aqui na porção final, diferentemente desse que a escala de visualização é aqui. Bom, mas a maior dica e a mais importante de todas é colocar o termostato em uma região do seu aquário que tenha muito fluxo de água, muita movimentação de água. Por que muita movimentação? Porque vai dar tempo de dispersar o calor produzido, misturar o calor produzido por todo o corpo aquático do seu aquário, até que o termostato desligue. Ele vai ter cumprido o papel. Se você coloca numa região que tem pouca circulação de água, o que acontece? Aquela região fica quente, antes de todo o aquário estar aquecido, ou na temperatura ideal, e o termostato vai desligar antes. Ou seja, você não consegue fazer com que o teu termostato trabalhe de forma adequada. Agora, eu falo para vocês que o ideal era usar o termostato nessa posição e na parte baixa do aquário, e ao mesmo tempo falo que não pode, então agora eu vou explicar para vocês. Óbvio que na parte baixa seria o ideal, já que o calor sobe, você aquecendo a temperatura de baixo para cima, você vai ter uma corrente de convecção e vai ter o melhor uso do equipamento. Ao mesmo tempo, a resistência nessa posição, ela evita transmitir calor para o sistema de controle. Então o termostato só vai ligar e desligar realmente quando a água do seu aquário atingir a temperatura adequada. Então por que nós usamos o termostato desta forma? Bom, porque mergulhados no aquário, nessa posição, ele vai estar submetido à pressão máxima da coluna d'água que esse aquário tem, que pode ser 20 centímetros, pode ser 30, pode ser 40 centímetros e pode ser 1 metro. O fabricante ele não sabe determinar para vocês em que aquário você vai colocar esse termostato. Quando nós colocamos o termostato de pé, automaticamente nós estamos colocando a parte superior do aquário perto da superfície. E é justamente aqui que nós temos todas as vedações para evitar que água entre dentro do sistema. Então, se nós colocamos o termostato na parte baixa do aquário, esse sistema de vedação fica submetido à maior pressão do seu aquário. E é crítico. Por quê? Como o termostato aquece e esfria, aquece e esfria, aquece e esfria várias vezes ao dia, a pressão aqui dentro ela aumenta quando o gás que está aqui dentro aquece e ela diminui quando o sistema resfria. Então existe uma tendência de transformar esse sistema de vedação do seu termostato em um êmbolo que vai estar submetido a uma pressão que quer expulsar ele para fora e a outra pressão que quer empurrar ele para dentro. Por melhor que seja a construção de qualquer um desses equipamentos, ao longo do tempo vai existir uma pequena movimentação, frações de milímetros. E essa movimentação desse sistema de vedação faz com que muitas vezes entre e comece a entrar uma pequena umidade aqui dentro. Então, colocando um termostato com a cabeça para cima, perto da superfície, mesmo sendo waterproof, ou seja, à prova d'água, e mesmo sendo construído para que não entre água no sistema, evita com que isso aconteça ao longo do tempo de uso desse equipamento. Tá? Que é uma coisa que nós vamos falar logo em seguida, porque o tempo de uso de um termostato é algo muito importante para vocês saberem. Mas nós vamos entender o seguinte, se você colocar o seu termostato de pé no aquário, numa região de muita movimentação de água, você vai obter o resultado adequado? Vai obter. Nós estamos aqui falando conceitualmente para que vocês entendam tudo isso. Tá? Existem as ventosas que vão fixar esse equipamento no vidro do seu aquário. Convém você fixar essas ventosas numa área limpa do vidro do seu aquário para que elas tenham uma boa aderência, né? E observar, se for possível, colocar as ventosas longe do corpo da resistência. Então o ideal seria colocar a primeira ventosa aqui e a segunda ventosa aqui, deixando toda a resistência, que é a parte que vai produzir calor, longe da ventosa, que é composta de plástico e borracha e que não tolera muitas dessas variações de temperatura, nem gosta muito de calor. Então essa seria a postura. De uma forma que você possa visualizar bem a luz piloto e a escala de temperatura para melhor regulagem do seu termostato. Então, pessoal, ao mesmo tempo que eu falei para vocês que o termostato é uma excelente ferramenta para controle de doenças, que ele vai deixar a água do teu aquário na temperatura ideal, ele é imprescindível para um bom aquarista,
vocês têm que levar em consideração que é um equipamento que liga e desliga com uma intermitência maior que qualquer outro equipamento dentro do aquário de vocês. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração e acha que um termostato vai durar a vida inteira. Dos equipamentos que nós temos dentro do nosso aquário, talvez o termostato seja aquele que tem a vida útil mais curta. E a gente tem que levar isso em consideração e prestar atenção nesse detalhe, porque muitos dos acidentes que ocorrem no aquarismo, com perda de vida, com desequilíbrio do aquário, é com relação a termostatos que param de funcionar ou termostatos que ligam e não conseguem desligar mais. Nesse caso, a temperatura do aquário pode subir tanto que pode levar à morte de toda a vida do aquário de vocês. Então, vamos falar um pouco de método construtivo, como que o termostato funciona, como ele é feito e como a gente deve saber qual é o momento que a gente deve trocar o nosso termostato. Bom, pessoal, e para isso eu trouxe alguns equipamentos aqui abertos que a gente vai poder esmiuçar, ver dentro como funciona e saber de alguns detalhes e tendo uma consciência melhor e maior de como funciona o equipamento, saber fazer o melhor uso possível dele. O que controla a temperatura, o que faz ligar e desligar o equipamento, normalmente, na grande maioria das vezes, é um bimetal. O que é o bimetal? Uma haste metálica. Ela está aqui, composta de um metal em uma superfície e de outro metal em outra superfície. O que isso faz? A gente sabe que os metais eles se dilatam se você aquece e eles se contraem, se esfriam. E cada metal tem um coeficiente de dilatação, ou seja, se dilata mais ou menos em comparação aos outros metais. Se você faz uma haste com uma característica de um metal em cima e outro metal embaixo, vocês concordam que eles dilatam e contraem em coeficientes diferentes? Isso faz com que, numa determinada mudança de temperatura, essa haste descreva um movimento. E se vocês travam uma parte dessa haste, o movimento dela é maior. E é justamente o que ocorre aqui dentro do termostato. Quando aquece, ele enverga para cima e quando esfria, ele enverga para baixo. Até o ponto que ele encosta e dá contato elétrico, permitindo passar a corrente elétrica e acionando a resistência que vai aquecer. Em contrapartida, aquecendo, essa haste enverga novamente, descola do contato elétrico e desliga o sistema. Então é um sistema mecânico baseado em coeficiente de dilatação de um equipamento que a gente chama de bimetal, que faz o controle da temperatura do nosso aquário. Esse equipamento é um equipamento muito confiável e é por isso que ele é utilizado até hoje para a regulagem de termostatos. Existem bimetais minúsculos dentro de componentes de circuitos eletrônicos e existem bimetais grandes como esse aqui de um termostato. E é justamente aqui que está o calcanhar de Aquiles desse equipamento. Qualquer coisa, um interruptor de tomada, por exemplo, uma lâmpada, ela respeita no processo de fabricação, naquele projeto de fabricação, número de acendimentos, número de ações, de acionamentos. Quando ele começa a chegar perto desse uso, ou seja, desse número de acionamento, ele começa a perder precisão e ele começa a poder apresentar falha, ou seja, não ter mais a capacidade de ligar ou ligar e não desligar novamente. Então é muito importante que a gente saiba que o uso de um termostato deve ser por um período. Depois de 1, 2, 3 anos de uso, é recomendável que a gente troque esse termostato, para não esperar que aconteça um acidente. Então, Alexandre, você está me dizendo que é interessante eu trocar o meu termostato de vez em quando? Sim. Ao longo da vida útil de um aquário, a gente deve trocar sim o nosso termostato para prevenir qualquer tipo de acidente que pode, inclusive, levar à morte dos nossos seres vivos dentro do aquário, por superaquecimento. Agora, a gente já tem conhecimento adequado para eu poder dar a dica mais importante a respeito do uso correto de termostatos para vocês. É uma coisa que muita gente não leva em consideração, mas prestem muita atenção agora. A gente falou de temperatura,
a gente falou de potência, a gente falou de como o termostato funciona com o bimetal, ligar e desligar intermitentemente ao longo de um longo período de vida do equipamento. Mas o mais importante que a gente tem que levar em consideração é como a gente vai ligar esse equipamento na tomada. Se nós formos comparar o termostato, o aquecedor, essa resistência elétrica, com todos os outros equipamentos do nosso aquário, via de regra, na maioria das vezes, esse termostato é o equipamento que mais exige da instalação elétrica da sua casa. Por quê? Porque ele é o equipamento mais potente. É comum nós termos um termostato de 300 watts de potência. Isso é bastante coisa. Uma bombinha de aquário, dessas que trabalham internamente, muitas vezes consomem 15 watts, 20 watts. É uma potência muito menor. Uma luminária bem sofisticada, com controles eletrônicos, com LEDs de alta potência, vai consumir 100, 150 watts. É sempre menos do que a potência do termostato. Então, é muito importante vocês nunca colocarem a tomada do termostato plugado com muitos equipamentos e principalmente nunca com Benjamin ou com barra de tomadas. A gente deve, na nossa instalação elétrica do aquário, deixar uma tomada apenas para ligar o termostato. Até porque, falando um pouco de elétrica, o termostato, por ter uma resistência dentro dele que gera calor, é a forma de transformar energia elétrica em calor, causa uma carga resistiva naquele conjunto de outros equipamentos que estão ligados na mesma tomada. Ele por si só já produz calor. Então imagina a consequência de você ligar um termostato em uma tomada ou em uma fiação elétrica que já está sendo aquecida por estar levando em consideração vários equipamentos ligados nela. Se você liga um termostato que tem carga resistiva em um fio elétrico sobrecarregado ou numa tomada que já apresenta um pré-aquecimento, ele só vai contribuir para que haja aquecimento de todo esse sistema e vai, como a gente fala no jargão, torrar a sua tomada. Outra questão também é que um sistema mal projetado, com uma baixa potência para poder ligar todos os equipamentos, vai fazer sofrer outros equipamentos ligados nesse mesmo sistema. O fato do termostato ser um equipamento que consome mais energia elétrica que os outros e está ligado com todos esses equipamentos numa barra de tomadas, por exemplo, pode fazer com que haja uma queda da tensão elétrica. Essa queda da tensão elétrica vai fazer com que bombinhas, por exemplo, não tenham força para girar o rotor. O corpo da bombinha pode superaquecer e pode até queimar. Ou seja, às vezes alguns equipamentos mais sensíveis podem até queimar se você não tiver uma energia elétrica bem distribuída no uso de todos eles. Então, por favor, sempre que for utilizar um termostato, independente da potência, observe o uso de uma tomada exclusiva só para eles. É a melhor maneira de você cuidar de todos os equipamentos e preservar a vida útil. Eu acabei de falar para vocês do bimetal. O bimetal, ele liga e desliga por um contato elétrico. E toda vez que nós estamos falando em contato elétrico, no momento do contato, vai haver uma centelha, pode haver ali uma fagulha produzida por um arco elétrico. Se existe uma baixa tensão por uma sobrecarga do seu sistema elétrico, esse centelhamento vai ser muito mais frequente e vai ser muito maior. Ou seja, o equipamento utilizado de uma forma errada, produzindo mais essa centelha, pode fazer com que esse contato elétrico do bimetal cole, como se aquela centelha derretesse o metal e grudasse o metal no contato elétrico. E é muitas vezes por isso que o termostato liga e não consegue desligar mais. Então agora a gente consegue entender todos os eventos e por que alguns acidentes acontecem, e a gente fala mal do equipamento quando na verdade é uma utilização errada daquele equipamento que poderia ser muito bom e está prestando um ótimo serviço para o nosso aquário. Agora que a gente está entendendo um pouco do funcionamento do equipamento, eu posso falar de alguns detalhes. A pergunta que mais me fazem é por que o termostato embaça ou porque muitas vezes aparece umidade lá dentro. Bom, sem dúvida nenhuma, a maioria das vezes é por defeito de construção ou então por mau uso. Mau uso a gente acabou de entender agora. Se colocar o termostato em regiões do aquário muito profundas, a gente vai forçar
a entrada da água dentro do sistema, e isso pode ocorrer em determinado tempo e você observar gotículas de água lá dentro. Nesse caso, a gente tem que parar de usar o equipamento e ir atrás de uma assistência técnica ou trocar por um novo, se ele não estiver mais dentro do período de garantia. Alguns termostatos podem apresentar umidade logo no primeiro dia de uso. Isso é um defeito muito comum. Aqui existe uma peça de cerâmica. Cerâmica aguenta altas temperaturas. Ela é utilizada como suporte da resistência, para a resistência não ficar em contato direto com o vidro do termostato. Essa cerâmica, como a gente sabe, ela é feita através de argila, num processo de forno, e depois dela ser cozida, ela pode ainda manter uma pequena umidade no corpo dela. Ou algumas vezes, aquele dia que o termostato está sendo fabricado, lá no país de origem, essa cerâmica ter adquirido alguma umidade do próprio tempo. Depois de enclausurado no vidro e fechado, no momento que você aquece ou põe o termostato para funcionar, essa umidade dentro da cerâmica pode sair para dentro do tubo e formar um pequeno embaçamento. Nesse caso, você pode utilizar o termostato, mas você deveria recorrer ao seu lojista de confiança, falar sobre o evento e acionar a garantia do produto. De resto, realmente, água dentro do termostato, vocês devem evitar o uso, desligar imediatamente e procurar ou o conserto ou a garantia do produto. Não se corta fios, não se faz emendas. Como eu falei, é um equipamento que geralmente requer uma condição elétrica perfeita para o melhor funcionamento, tá bom? Bom, e por fim, depois de tudo que eu falei, vamos então à regulagem do nosso termostato. Como é que a gente consegue regular com precisão para ter a temperatura desejada? Quando vocês forem instalar um termostato pela primeira vez, vocês têm que ficar atentos para que não ocorra nenhum tipo de acidente no erro da regulagem, tá? Vou mostrar para vocês. Como eu disse, existe uma escala de temperatura em cada modelo de termostato. Alguns é aqui no topo, alguns inclusive é uma escala visível. Essa escala nos diz apenas a temperatura aproximada. Nós precisamos de um termômetro confiável, um termômetro de qualidade, para saber a temperatura exata que o nosso aquário vai ficar. E é a luz piloto que diz se está ligado ou não. Então, como que a gente faz? Tem duas formas de você regular a temperatura. A mais comum é simplesmente colocar na temperatura da escala, pôr o termostato para funcionar depois de um pouquinho de tempo já mergulhado na água. Esperem que ele equilibre a temperatura do aquário, 10 minutos é mais que suficiente. Ligar o termostato na tomada e observar a luz piloto ligada. Ligada quer dizer então que ele está aquecendo, isso quer dizer que a temperatura do termômetro deve ser abaixo da temperatura marcada na escala. Então ele vai aquecer até que a temperatura chegue próxima àquela desejada e vai desligar. Se no momento que a temperatura desejada for alcançada no termômetro, a luz piloto não estiver desligada ainda, basta que a gente diminua o valor da escala muito devagar até que a luz piloto desligue. Nesse caso, a maneira mais fácil, você já atingiu o padrão de regulagem muito próximo à temperatura que você deseja. Convém analisar ainda algumas horas o funcionamento de liga e desliga do termostato e observar se vocês vão querer fazer uma regulagem um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos dentro da temperatura expressa no termômetro. Caso contrário, antes de atingir a temperatura adequada, ele desligue, isso quer dizer então que a gente tem que ir na escala, aumentar um pouquinho até que a luz piloto ligue novamente, que ele passe a aquecer a água do aquário até que atinjamos a temperatura no termômetro. Sempre o termômetro é que vai nos dizer a temperatura do nosso aquário, tá? Outra maneira, essa a gente consegue um resultado um pouco mais rápido, mas precisa ser muito atento para não causar acidentes, é colocar uma temperatura acima da temperatura desejada, esperar que o termostato faça com que a água do aquário atinja a temperatura certa e nesse momento ir diminuindo aqui na escala até que a luz piloto desligue. A luz piloto desligando, naquele momento nós estamos muito próximo da temperatura desejada. E aí é o mesmo que eu falei para vocês.
observar durante algumas horas o funcionamento de liga e desliga, ver, depois disso tudo que nós conversamos, se está tudo ocorrendo da melhor maneira possível, certificar que o termostato está regulado e aí poder dormir tranquilo. Tá bom, pessoal? Uma coisa muito importante, nunca compre um equipamento novo, e isso para o termostato é o mais importante ainda, em véspera de feriado, fim de semana que não vamos estar em casa. Ou seja, nunca liguem um equipamento novo no seu aquário e saiam e não vejam, não verifiquem o que está acontecendo ali. Como eu disse para vocês, um acidente com o termostato pode acabar com a vida do seu aquário. Espero que vocês tenham gostado, aguardo o comentário de vocês, peço novamente o like e vamos para os próximos vídeos. Obrigado.